Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Enquanto as crianças vão saindo, vamos abrindo nossa Bíblia, vamos nos preparando para a mensagem de hoje. Efésios capítulo 3. A certeza de um grande amor. A certeza de um grande amor é o título da mensagem de hoje. A certeza de um grande amor. Quantas crianças saem? Deixa eu dizer para você, o título dessa mensagem, falta duas palavras ali. Na verdade, eu mudei de ideia na última hora, mas era assim: a certeza de um grande amor. A certeza de um grande amor muda tudo. A certeza de um grande amor muda tudo. Muda tudo. Eu vejo isso na vida do Jefferson. Ele era um rapaz meio triste, e de repente apareceu um grande amor na vida dele. Ele é um outro homem. Eu vejo isso na vida do Tutu. Tutu, depois que entrou na vida dele uma Casuzinha, a Natália, Tutu é outra pessoa. Eu vejo isso no Mateus França. A Melissa entrou na vida dele recentemente, aí, há uns meses atrás. Mateus França até joga a bola melhor, leva pancada, não reclama. É o amor muda tudo. A certeza de um grande amor muda tudo. Eu lembro quando eu era criança, caí na besteira de ir com meu pai numa viagem missionária que ele ia fazer todo mês. Todo mês meu pai foi contratado por algumas igrejas de sítio, no Rio de Janeiro, estado do Rio. O Rio de Janeiro é bonitão, Copacabana. Meu pai ia no meio do estado, no lugar feio, montanhoso e sítios bem pobres. E meu pai ia lá, cada dia numa igrejinha, servindo a ceia, fazendo assembleia. E eu caí na besteira de ir com ele. E eu era já um caipira da cidade, morava em São Paulo, aí com 9, 10 anos, e fui com meu pai nessa viagem, me arrependi, porque não tinha luz, não tinha água, e gente, eu falei, nunca mais eu volto aqui, nunca mais eu vou. Próximo mês meu pai vai convidar, eu falar que não vou. Só que no último dia, naquele lugar feio e tudo mais, eu não via a hora de ir embora, uma menina do sítio lá, bonita, olhou para mim, e eu olhei para ela, ela olhou de novo, eu olhei de novo, e eu falei, não acredito, ela está olhando para mim mesmo. E eu tinha 9, 10 anos, gente, mas já era meio espertinho. Então, o que aconteceu? Eu fui embora pensando naquele olhar. Falei, preciso conferir de novo isso daí. O outro mês eu não esperei para me oferecer para o meu pai. Por favor, pai, quando o senhor for, eu quero ir junto. Eu quero estar junto, eu quero ser missionário também. E quando você começa a sentir que o amor está chegando, e especialmente quando você tem certeza de um grande amor, muda tudo, muda tudo. Efésios capítulo 3 fala sobre isso. Efésios 3,13. Efésios 3,13. Portanto, disse o apóstolo Paulo, portanto peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações, em seu favor. Só para você saber, Paulo está escrevendo para essa igreja de dentro de uma prisão romana. Ele está aprisionado, ele foi encarcerado, e lá da cadeia ele escreve para esses queridos irmãos, essa igreja que ele pastoreou. Ele fala, portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente, mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Amém. O amor muda tudo. A certeza de um amor verdadeiro muda tudo. Mas essa passagem começa ensinando a gente que a vida cristã inclui circunstâncias desanimadoras. Esta passagem começa ensinando a gente no versículo 13, logo no primeiro versículo que nós lemos, começa ensinando a gente que a vida cristã, você está pensando em seguir a Cristo, você já está seguindo a Cristo?
o texto fala que a vida cristã inclui circunstâncias desanimadoras. Paulo, daquela prisão romana, no versículo 13, ele fala: portanto peço-lhes, querida igreja, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. Os novos crentes da primeira igreja batista de Éfeso estavam entristecidos, confusos, eles estavam desanimando, querendo desanimar. Por quê? O seu pastor, o seu pai na fé, Deus permitiu que ele fosse preso, jogado numa cadeia. Imagina, eles ficaram pensando: como que pode ser? Será que vale a pena seguir esse Deus pregado por o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo talvez deveria desistir. Olha o que esse Deus que ele prega está permitindo que aconteça, que façam contra ele. As circunstâncias da vida cristã que tendem a nos conduzir para a estrada do desânimo, é ou não é? Alguns exemplos. Por exemplo, um crente fiel que te levou a Jesus Cristo, seu pai na fé, de repente você aprende que ele está com uma doença terminal. Nós passamos por isso, há um ano atrás. Nosso missionário Gustavo Reis disse adeus a nós. Nós dissemos a ele até logo, até breve. Ele foi para a presença de Deus após meses sofrendo. E a gente fica pensando: puxa, mas é que o texto fala, a vida cristã inclui circunstâncias desanimadoras. Um outro exemplo, um pastor querido, um pastor que você ama, que você admira, de repente cai em pecado. Passamos isso daí há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. Pastor da nossa região, muito querido nosso aqui, caiu em pecado, teve que ser afastado do ministério. Difícil. Outro exemplo, você mesmo, na melhor fase da tua vida espiritual, quando você está mais comprometido com Deus, com a igreja de Cristo, de repente você enfrenta um problema no seu casamento. Na melhor fase da sua vida espiritual, de repente você enfrenta um problema com o seu filho, com a sua filha, que você levou na igreja desde da sua infância. Você, na melhor fase da sua vida espiritual, você passa por um assalto, você passa por uma falência, por uma traição. O fato é que a vida cristã inclui circunstâncias desanimadoras. Versículo 13: portanto peço-lhes que não se desanimem, igreja, por causa das minhas aflições em seu favor. Mas a boa notícia é que há uma fonte de força e poder para nós, quando passamos por tribulações. Há uma fonte de força e poder, versículo 16 até 19, o Paulo revela essa força, essa fonte de força e poder, quando ele fala: mas eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios, sempre cheios, de toda a plenitude de Deus. Nesses versos, o apóstolo Paulo ele fala sobre um fortalecimento sobrenatural. Se você não tem, você precisa clamar a Deus por isso. Um fortalecimento sobrenatural, espiritual, interior. Não está falando da sua força física, está falando da força da sua fé, está falando da força da sua alma. Nesse texto, Paulo fala que existe uma coisa que chama-se fortalecimento interior, que é Deus que faz por nós, através do seu Espírito. E ele fala também que existe uma outra coisa que nos ajuda muito, que é a certeza da grandeza do amor de Deus por nós. Certeza da grandeza do amor de Deus por nós. Isso é algo que alguns de nós já experimentamos. Eu vejo isso na vida de alguns de vocês. Quando vocês estão alegres, vocês estão firmes em Deus, certos do amor dele. Quando vocês passam por tribulações, vocês continuam firmes, talvez um pouco entristecidos por causa da circunstância imediata, mas você continua firme e animado. Eu lembro-me quando o pastor Zeca ainda estava conosco aqui, e nós tínhamos o irmão Antônio Ferreira, um fundador dessa igreja, fundador da segunda igreja batista. Esse irmão tem ainda até hoje alguns parentes que estão conosco aqui na nossa igreja. O irmão Antônio Ferreira era um irmão que foi muito dedicado a Deus,
amava a Deus e a palavra de Deus, gostava de pregar, de ensinar, e agora ele chegou no final da vida, foi perdendo suas habilidades, perdendo sua liberdade de sair, de ir para a igreja, voltar, e quando a gente ia lá visitá-lo, ele pregava para a gente. Tinha que reservar boas 2 horas, 3 horas, porque a visita era uma pregação. Uma vez trouxeram ele ao culto, pedimos para ele orar, ele orou uma meia hora mais ou menos, mas uma oração bem feita, feita com paixão, com amor, com conteúdo. Irmão Antônio Ferreira, ele é um exemplo de uma pessoa fortalecida do Senhor, e eu aprendi com ele coisas que eu guardo no meu coração para os anos de doença, de velhice, tristeza, se eu passar por eles, se Deus não me levar na minha juventude. Alguns não pegaram, mas outros pegaram. Ok, daí gente, o Antônio Ferreira, eu guardo lições que ele deu para mim, porque teve uma vez que eu fui com o Zeca visitá-lo, além dele estar incapacitado de sair de casa, ele havia ido para o hospital nos últimos meses, várias vezes, como sendo assim, uma última ida para o hospital, para morrer, mas ele não morria, dava uma melhorada e voltava para casa. Dessa vez ele estava cheio de bolhas no corpo todo, algum remédio deu um efeito contrário, ele estava o corpo tomado de bolhas, nas pernas, ele estava só com uma roupa bem leve aqui embaixo, e assim, nos lembrou aquela figura que a gente lê na Bíblia sobre Jó, com várias bolhas no corpo. E quando eu vi isso, eu esperava, hoje eu vou ter que encorajar esse irmão, hoje é meu dia de animar e encorajar esse irmão, mas que nada, esse irmão nos encorajou mais uma vez. Eu e o Zeca saímos de lá assim, surpresos, alegres, felizes de ver como que esse homem tinha uma força interior, que só Deus pode dar. O ser humano não tem isso por si mesmo, e é sobre isso que está falando o texto aqui, um fortalecimento sobrenatural, que é dado por Deus pelo seu Espírito, é uma certeza também do grande amor, da grandeza do amor de Deus por nós. Eu e a Vânia, em São José dos Campos, na igreja lá, igreja começando, pouca gente, 40, 50 pessoas, de repente muda-se para a nossa igreja um jovem de São Paulo, um jovem filho de ricos, um aristocrata. Esse moço, ele veio, ele chegou, alugou um apartamento, ele tinha um carro bom, eu lembro que ele tinha um cachorro também, que andava com ele para lá e para cá, era um filho de rico, da zona sul de São Paulo. Seu pai era tesoureiro de uma grande companhia em São Paulo, e ele veio para trabalhar com a Fiel, ajudar a Fiel e ajudar a nossa igreja também, e ele foi muito bom nos ajudando com os jovens da igreja. Ele era muito amigável e tudo mais, e ele era um jovem estranho. Ele era rico, mas ele tinha vergonha de ser rico, ele queria dar uma de pobre, mas ele não dava para disfarçar. As roupas deles, o tênis dele, o carro dele, não tinha como esconder. Vira e mexe com os pais, ele ia para viagens para o exterior, e ele ficava tentando esconder, mas a gente descobria, ele era rico. E o João, de repente mudou, apareceu uma moça do Pará, uma moça que não fazia unhas, não cuidava muito bem do cabelo, era do Pará, morava no meio da selva lá, e ele se apaixonou por ela, e ela por ele, mas ele é um menino da aristocracia, e ela é uma menina simples, do meio do mato, e eles se apaixonaram, e o único jeito era se casar com ela e ir lá morar com ela na fazenda do pai dela. Quando eu falo fazenda aqui, é lugar sem luz, sem água, lugar muito rústico. Os pais do João ficaram doidos, os pais do João não entenderam, mas o João não queria saber de outra coisa, além de casar-se com ela e ir com ela para o Pará, e foi lá e se enterrou naquele mato lá, e ficou lá uns bons anos, não sei onde ele está agora. Quando o amor chega, muda tudo. Quando o amor chega, quando você é atraído por um grande amor, e você acredita naquele amor, a sua vida muda. Quero dizer o seguinte, a certeza de um grande amor humano mudou a vida desse João. Você imagina quando você é tomado pela certeza da grandeza do amor de Deus por você. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Você, cristão, precisa ter convicção de que Deus te ama, e te ama muito, e que o amor dele é grande, muito grande, como as crianças cantaram aqui.
E essa certeza vai conferir para você força para lutar, para vencer, para perseverar. É isso que eu estou falando. Quando um cristão compreende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, ele é outra pessoa. As lutas vêm, não tem tanto impacto na vida dele. A minha pergunta para você hoje à noite é essa: meu irmão, minha irmã, você tem essa convicção? Você tem sido sustentado por essa certeza que, olha, eu não mereço, mas Deus me ama tanto, e Ele tem revelado isso através de circunstâncias, através de providências, Ele tem revelado isso através de Cristo Jesus. Ah, que bom, eu posso não ter nada nesse mundo, mas eu tenho Deus, e isso é tudo para mim. Deixa eu falar com alguns de vocês que não têm essa consciência do amor de Deus. Deixa eu ver se o Espírito Santo me usa hoje, e a palavra dEle, para mostrar para você quanto Deus te ama. Para você, eu espero sair daqui impactado e motivado pelo grande amor de Deus por você. Lá em João capítulo 17 tem a oração sacerdotal de Jesus, um capítulo todo relatando a oração que Jesus fez pelos discípulos dele de então e pelos discípulos que haveriam de se tornar discípulos. Por exemplo, lá em João 17, no capítulo 20, está aí o texto, fala assim: minha oração não é apenas por eles, disse Jesus para o Pai. A minha oração não é apenas pelos meus discípulos de agora, rogo também por aqueles lá em Tupã que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. E daí, então Jesus está orando agora para aqueles que hão de crer, que somos nós. E agora, ele diz uma coisa maravilhosa no versículo 23, olha o que Jesus fala no versículo 23, nessa sua oração ao Pai. Ele fala: Pai, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Eu nem vou ler o outro verso, mas aqui eu quero que você agarre esse versículo, essa parte do versículo. Jesus fala que o Pai ama a nós do jeito que Ele ama a Cristo, seu Filho unigênito. Você já parou para pensar como que é o amor do Pai pelo seu Filho unigênito? Quanto Deus ama Jesus? Jesus hoje à noite olha para você e fala: olha, da mesma forma que o Pai me ama, Ele ama você também, que crê no meu nome, que é meu discípulo. O Pai me ama com amor perfeito, e Ele te ama com amor perfeito também. Sabe, quando o cristão não entende isso, quando um cristão, talvez eu estou falando com um deles aqui, alguns deles aqui, quando um cristão não entende a grandeza do amor de Deus por ele, o que acontece? Ele se desanima fácil. O crente que não entende sobre o grande amor de Deus por ele, esse crente cai fácil no pecado. Quando o crente não entende como que ele é amado por Deus, ele tem dificuldade de suportar as tribulações, ele tem dificuldade de relevar as ofensas, perdoar aqueles que o ofendem, ele tem dificuldade de manter-se firme e puro na sua vida de solteiro, na sua vida de casado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Ao aconselhar casais em crise através dos anos, muitas vezes eu me vejo assim, tratando aquele casal e falando com eles sobre a fraqueza que eles têm na área de comunicação, na área de finanças, na área de intimidade sexual, coisas que eles precisam corrigir à luz da palavra, tratando sobre o erro deles do relacionamento com os filhos, com o sogro, com a sogra. Mas 90% das vezes eu estou convencido que os casais que vêm falar comigo, vão falar com os pastores atrás de ajuda, porque seu casamento não está bem, 90% dos problemas que eles têm, a causa primária é de ordem espiritual. O que eu quero dizer é o seguinte: falta temor de Deus, falta fé em Deus, falta o amor de Deus e falta amor por Deus, falta eles conhecerem o quanto Deus os ama, e falta da parte deles retribuir e amar a Deus de volta. Eu nunca vi um casal que vive o amor de Deus, que está apaixonado por Cristo, pelo seu reino, por sua palavra, por sua igreja. Eu nunca vi um casal que está numa pegada legal com Deus falar em divórcio.
não conseguir resolver suas diferenças. Não existe isso. Quando o marido está pegando firme com Deus, é tão fácil ele ter paciência com a esposa. Quando a esposa está pegando firme com Deus, é tão fácil ter paciência com Deus. Mas quando a gente está focado na gente, nos nossos sentimentos, no que nós estamos perdendo, o tempo está passando, eu estou ficando mais velho, e meu marido nada de, minha mulher nada de, e você começa a ficar focado em você, e pensando nos seus prejuízos, nas suas perdas, dá desespero, dá vontade de chutar o balde, falar em divórcio logo. Mas quando você sabe que você é amado por alguém muito maior e melhor que sua esposa, que seu marido, e você está apaixonado por Deus também, você tem força, você tem garra para aguentar firme, seja lá o que for, fazer a tua parte. Se o outro quer pular fora, é ele que pule, mas você não vai pular fora. Você fica firme no Senhor, e mesmo depois que o outro pular fora, você continua orando e torcendo para que ele se arrependa, para que o Espírito Santo toque seu coração e restaure a sua família. Deixa eu falar algumas coisas maravilhosas, 3 coisas maravilhosas sobre o amor de Deus por nós. O amor de Deus é maravilhoso por você. Deixa eu falar algumas coisas sobre esse grande amor. Eu já falei, Jesus já falou, para nós que o Pai nos ama como o Pai ama o Filho. Então o amor de Deus por nós é muito grande, é muito maravilhoso. Mas como é o amor de Deus? 3 coisas maravilhosas sobre o amor de Deus. Primeira coisa, o amor de Deus é um amor sem interesse. O amor de Deus é um amor sem interesse, é um amor puro, imerecido. Deixa eu explicar isso para você. Toda vez que a gente fala que fulano ama ciclano, que ciclana ama beltrano, normalmente a gente fala, tem interesse. Marcelo ama a sua esposa porque ela é jovem, bonita. A sua esposa ama o Marcelo porque ele não é bonito, mas ele é médico, tal. A gente sempre pensa, Silas ama a Vânia por quê? Porque ela era rica, ela é alegre e tal. Irmãos, eu achava que a Vânia, quando eu comecei a paquerar a Vânia no acampamento, e em São Paulo a gente morava em bairros bem distantes, e a gente se encontrava numa igreja, noutra igreja, no cinema, no shopping. A impressão que eu tinha, eu nunca tinha coragem de perguntar, mas a impressão que eu tinha, a Vânia era riquíssima. Ela tinha uma pinta de rica. Ela dava aula de educação física, ela vivia com uns agasalhos coloridos, descolados. Naquela época era muito bonito isso, a gente era jovem, então ela tinha uns tênis, umas roupas, umas camisetas, e eu ficava, essa menina, o dia que eu for para a casa dela, eu preciso me preparar para encontrar o pai e a mãe, porque deve ser uma mansão. Caí do cavalo, meus irmãos. Caí do cavalo. O dia que eu fui levar a Vânia em casa, não chegava, eu passava pela Marginal, passava por um bairro rico, passava por um bairro pobre, passava pelos campos e Campinas, e pegava canoa, e pegava cipó, e ia em Zona Leste, tiroteio e tal. Parou na casa. Não acreditei, a casa era pequena, simples. Mas eu falei, mas é uma casinha distinta, né? Que bom, tal. A hora que nós vamos entrar na casa, ela fala, não é por essa porta, é pelo corredor aqui. Era nos fundos. Então, caí do cavalo. Deixa eu contar para vocês, eu estou querendo explicar para vocês que o amor de Deus não tem interesse. O amor de Deus é altruísta, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é imerecido. Quando um moço diz para uma moça, eu te amo, automaticamente a gente subentende que esse moço está dizendo para essa moça assim, olha, você é encantadora, você mexe com os meus hormônios, olha, você é linda, seus olhos, seu sorriso, sua pele é perfeita. Olha, eu te amo porque você é uma criatura maravilhosa, você é pura, você é meiga, você é sincera. Olha, eu te amo porque você é uma mulher sábia, você enriquece meu viver. Olha, eu te amo porque eu preciso de você, sem você minha vida não faz sentido. Eu te amo, por favor me ama também. Toda vez que a gente vê um jovem, um homem, ou mesmo entre amigos, um amigo declarando amor pelo outro, a gente logo fala, tem algum interesse aí. Mas não é assim em relação ao amor de Cristo por nós, ao amor de Deus por nós. O texto aqui não deixa isso claro, mas em Efésios capítulo 5, quando Deus fala sobre como que o marido deve amar sua esposa, olha o que ele fala lá, fala, maridos,
Amem suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se a si mesmo por ela. E eu vou inventar agora aqui. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se a si mesmo por ela, a fim de desfrutar de sua beleza, da sua pureza, da sua sabedoria, riqueza, poder, amor. Não, o texto não fala isso. Jesus se entregou pela sua igreja, para quê? Para santificá-la, para purificá-la pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse texto deixa claro que Jesus é um noivo maravilhoso, e a sua noiva, a igreja de Cristo que somos nós, é uma noiva feia. Então, quando Jesus vem e declara amor para conosco, de acordo com Efésios capítulo 5, Ele está dizendo: igreja, você é impura, você é pecaminosa, você é egoísta, mas eu te amo. Igreja, você está toda suja e feia, mas eu te amo. Igreja, você tem manchas, você tem rugas, você tem defeitos, mas eu te amo. Igreja, eu não preciso de você, mas eu decidi te amar, por amor. Um amor que você não conhece, é o amor ágape, é um amor incondicional, é o amor de Deus. Eu decidi te amar, não porque você seja amável, mas porque eu decidi te amar com amor incondicional e puro. Assim é o amor de Deus para conosco, assim é o amor de Deus por você. Deus não está querendo dar golpe em você, não. Você não tem nada que Deus não tenha, que Deus precise. Na classe de batismos nós estudamos sobre quem é o Deus bíblico. A gente vai para Atos capítulo 17, e eu gosto muito de um ponto de Atos capítulo 17, onde o apóstolo Paulo nos ensina, ele ensina aos atenienses e a nós também, que o nosso Deus é um Deus autossuficiente. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, mas Ele desejou nos amar, mesmo não precisando de nós. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é altruísta, é puro, é amável. Em segundo lugar, o amor de Deus é espontâneo e alegre. O amor de Deus é espontâneo e alegre. Lá em Sofonias, não é sanfonias não, viu? Tem gente que pensa em sanfona e fala sanfonias, é sofonias, tá bom? Sofonias capítulo 3, versículo 17, tem um versículo que fala assim: o Senhor, o seu Deus, está no meio de ti, está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, ó filha de Jerusalém. Isso aqui é uma palavra profética, e está se referindo também a nós, igreja. O Senhor Deus está no meio de ti, Ele é poderoso para salvar, e Ele vai se alegrar em você. Com o seu amor Ele vai te renovar, e Ele vai se regozijar em você com brados de alegria. Olha que coisa linda, Deus cantando e gritando de alegria, por causa da nossa renovação, da nossa restauração, da nossa santificação, por causa da nossa glorificação. Deus nos ama com espontaneidade, com alegria. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem alguns maridos, tem alguns homens, que eles na hora de escolher a noiva, eles até pegam alguém abaixo do padrão deles, e a gente acha legal, tudo bem, esse cara é bonitão, ele pegou uma moça que não é tão bonita, mas o camarada faz isso, e depois ele começa a desprezar, depois ele começa a reclamar, e fica meio com vergonha da esposa, em público. Deus não faz assim. Deus pega uma esposa bem abaixo do seu padrão. Jesus pega uma esposa bem abaixo do seu padrão, que somos nós, igreja, cheio de ruga, cheio de mácula, cheio de defeitos, e Jesus não se envergonha de nós. Ele nos ama com alegria. Ele nos ama com alegria, Ele tem prazer em nós. O amor dele é espontâneo, o amor dele é alegre. O que mais? O amor de Deus por nós, o amor de Cristo, de Deus em Cristo por nós, é um amor irresistível, é um amor fiel, é um amor imutável. O amor de Deus por você é um amor imutável, é fiel. Deus nunca vai te trair. Logo após a lua de mel, eu e a Vânia tivemos a primeira discussão nossa, naquela kitnet lá na rua Portugal, não sei como que é, Olímpio Portugal, né? 6º andar, naquele pequena kitnet, nós se estranhamos, tivemos um arranca-rabo assim, um negócio não era muito legal não. A Vânia começou a chorar, eu falei: por que você está chorando?
Estamos conversando aqui, estamos discutindo, calma, não precisa chorar. Ela falou assim, já sei. Já sabe o quê? Esse casamento vai terminar no divórcio, desse jeito que está indo. E eu tinha um mínimo de temor a Deus, sabedoria, para falar, olha, no meu vocabulário, como cristão, não existe essa palavra. Nós estamos discutindo, talvez não viríamos discutir desse jeito, conversar com mais educação. Mas não estou falando de divórcio aqui, não existe divórcio para o cristão. Eu tenho que te amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o texto aqui que eu estou querendo mostrar para você, mostra que o amor de Deus por nós é um amor irresistível e fiel e imutável. Deus nunca vai desistir de você, meu irmão. Deus nunca vai desistir de você, minha irmã. Quer ver? Deixa eu mostrar para você na palavra de Deus. Lá em João 3,16, todos conhecem, tem aquele versículo maravilhoso que fala, porque Deus amou os pecadores de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo pecador que nele creia, venha com arrependimento e fé em Cristo, não pereça, não vá para o inferno, mas seja salvo, seja restaurado, seja regenerado, reconciliado com Deus e tenha a vida eterna. Ok. Essa é a grande declaração do amor de Deus para nós pecadores. Se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não reconheceu que é pecador e não aceitou de Deus a salvação que Ele promete para você através de Cristo Jesus, eu aproveito agora nesse sermão fazer um apelo para você. Considere seriamente, talvez enquanto eu continuo pregando, considere entregar sua vida a Cristo e falar, Senhor Deus, a partir de hoje eu também quero ser um pecador salvo pela graça de Cristo. Acabei de ouvir um pouco sobre o Evangelho, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não quero perecer, eu quero ter a vida eterna, eu quero ser objeto desse amor maravilhoso seu. Ok, esse é o convite de Deus para nós pecadores, mas o que acontece? Deus dá essa declaração ao mundo, e o mundo rejeita. A maior parte das pessoas que a gente prega o Evangelho, eles falam, não quero nada disso. Por que o mundo rejeita? No texto de João capítulo 3, o próprio João responde, versículo 3, versículo 19, ele fala assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que o homem rejeita Cristo? Por que o homem rejeita a oferta de amor de Deus em Cristo Jesus? Por quê? Porque tem coisa errada na vida dele que ele ama, e ele não quer abrir mão daquilo. Ele está morrendo por causa daquele pecado, mas ele não abre mão daquilo. Ele aprendeu desde que nasceu a amar aquela mentira, a amar aquele prazer, a amar aquele vício, e falou, vem para Jesus, vem para o amor de Deus, você vai ser salvo, você não vai perecer, você vai ter vida eterna. Mas a hora que ele olha para o custo-benefício, ele fala, não vou largar a mão disso. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. É isso que o texto está falando aqui. Por que as pessoas não abrem mão dos seus pecados? Para vir a Cristo. Por quê? Porque o pecado escraviza a gente. Jesus fala isso no capítulo 8, versículo 34 de João. Ele fala, Jesus respondeu, falou, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, e ao nosso redor está cheio de gente, Tupã está cheio de gente que vive pecando, essa pessoa não é livre, essa pessoa é escravo do pecado. O pecado torna a gente tolo, ignorante, mau. O pecado torna a gente agressivo, escarnecedor. Você fala de Jesus para alguns parentes, eles dão risada na tua cara, eles tiram sarro da sua fé, do seu Deus, da sua Bíblia, do seu Jesus. O pecado faz isso com as pessoas. Deus oferece seu grande amor. A maior parte das pessoas não aceitam, não quer nada com Deus. Por isso que Jesus, em João 6,44 e 6,65, Jesus fala assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode vir a Cristo para receber o amor do Pai, para receber a salvação. Ninguém consegue, porque somos escravos do pecado. O prazer do pecado nos escraviza, nos cega. A gente acha que nós estamos curtindo o pecado, na verdade nós estamos sendo curtidos pelo pecado. O pecado está nos arrastando para o inferno, e a gente vai lambendo o pecado. Isso me lembra eu já contei nessa igreja aqui, como o pecado é desgraçado. Lá em Bragança Paulista, eu morava numa casa meio que no campo, e na despensa tinha uns ratinhos que apareciam, eu colocava ratoeira, daquele tipo antigo, com um pedaço de queijo, aquele tipo que, se você na hora de armar, você pode pegar seu dedo e tal.
Não vou contar essa história também, mas eu coloquei um pedaço de queijo lá e de noite, estava com a Vângela, ele começando a dormir e tal, daqui a pouco, pá! Escutei, fui lá. Fui lá, o rato estava esmagado pela barriga, não pelas pernas dele, estava esmagado, mas ele estava assim, ainda lambendo o queijo dele. Ô, rato nojento! E alguns pecadores são como esse rato nojento, eles estão morrendo. O pecado está destruindo o caráter deles, está destruindo a reputação deles, está destruindo as finanças deles, está destruindo a família deles, o casamento deles, mas eles estão lá lambendo o queijo ainda. Por isso que Jesus falou: ninguém pode vir a mim. Você por você mesmo, você não tem capacidade de vir a Cristo não, meu irmão. Se você veio a Cristo, é porque Deus te deu essa graça, esse poder do amor irresistível dEle. Por que você está aqui hoje à noite? Por que você está aqui buscando a Jesus Cristo? A resposta está em João 6,37. Fala assim: todo o que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, e o que vier a mim eu jamais rejeitarei. Olha o amor de Deus, que coisa maravilhosa. É um amor irresistível, é um amor imutável, é um amor irresistível. Todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai decidir amar e salvar, Ele vai atrair essa pessoa por amor. O amor de Deus é irresistível. Nenhum de nós aceitou Jesus obrigado, empurrado. Nenhum de nós aceitou Jesus, eu não quero, mas meu pai está obrigando, eu tenho que aceitar Jesus, ou eu não quero aceitar Jesus, eu odeio Jesus, mas tem uma doença que está me levando. Não, a gente vem a Jesus, de repente parece que, a gente que nem o filho pródigo, a gente está no chiqueiro do pecado, de repente a gente acorda e fala: vou voltar para a casa do Pai, vou voltar para Cristo, vou voltar para a igreja, vou voltar para o Evangelho. Não quero mais esses amigos não quero mais essas festas não quero mais essas baladas, eu quero estar com o povo de Deus. E a gente volta para a casa do Pai, e Ele nos recebe com amor. Todo o que o Pai me der virá a mim, e aqueles que o Pai não der não vão vir, mas aqueles que o Pai dá virão. Por que você está aqui hoje à noite? Eu quero dizer para você que você é uma pessoa muito privilegiada. Você está aqui porque provavelmente o Pai está te trazendo para Jesus Cristo. Você acha que você está aqui porque você quis estar aqui, mas a Bíblia fala que é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar a sua boa vontade. Você está querendo Deus, você está buscando Deus, você está me ouvindo com atenção agora, porque o Espírito Santo está trabalhando em você, está te atraindo, porque o amor de Deus é um amor irresistível. Todo que o Pai me der virá. Não tem uma pessoa que o Pai da eternidade passada não olhou e falou: eu vou salvar o Gilmar. Não tem como o Gilmar sair fora. O amor de Deus é irresistível. Ele pode espernear, ele pode não querer, mas Deus vai dar um jeito, e vai chegar uma hora que o Gilmar vai vir chorando de alegria de se voltar-se para Deus. É assim. No nosso mundo televisivo, existem alguns galãs que eles são irresistíveis. Até chato falar disso, mas é verdade. Tem certos galãs que, se vier aqui em Tupã, ele escolhe a mulher que ele quer. Eles são irresistíveis. Eles atraem tanto, eles têm com a ajuda também da mídia, mas são homens bonitos, são homens simpáticos, são homens galanteadores, são homens cheirosos, ricos. E Brad Pitt, se vier aqui em Tupã, você acha que tem alguma menina que não vai querer namorar com ele? Eu até vou amarrar a Vângela no quarto, com medo. Se o Brad Pitt começar a piscar para uma moça solteira aqui de Tupã, eu duvido, porque, vamos dizer, ele até certo ponto é irresistível. Eu sei que vocês são crentes, você fala: não, ele é mundano. Não, vamos converter o Brad Pitt. Ele converteu-se. Ele agora ele é solteiro, ele é convertido, e ele veio para Tupã, ele se engraçou com uma das moças aqui que são solteiras. Eu estou usando esse exemplo para dizer que o amor de Deus é irresistível. Quando Deus lança os olhos e seu amor no coração de um pobre miserável pecador, esse amor dele é irresistível, tem um poder de libertar a pessoa da sua ignorância, da sua maldade, do seu escárnio, do seu amor ao pecado. E a pessoa vem para Cristo, e ela vem falando: eu que quis, eu que decidi. Mas não, foi Deus que te atraiu, foi Deus que te persuadiu, foi Deus que te
atraiu de forma irresistível, porque o amor de Deus é irresistível. Em 2014, tiveram aqueles protestos contra o governo, parecia que o Brasil ia mudar a cara do Brasil, porque todo mundo está protestando e o governo está com medo, mas depois morreu na praia o negócio. Mas no meio dos protestos começaram a se infiltrar gente perigosa, gente que vinha encapuzado, e eles começaram a quebrar tudo e colocar baderna nos protestos. E você lembra de uma entrevista que saiu, por 2 dias ficaram saindo aquela entrevista, de um pai que na televisão, ele viu o filho dele no meio de um protesto, um menino de 14, 15 anos. Ele tinha falado para o filho: por favor, não vá, eles moram em São Paulo, não vá nos protestos, é muito perigoso. E está mais perigoso agora, porque tem esse pessoal que vem para fazer quebradeira e a polícia contra-ataca, e eu não quero você lá, filho, é muito perigoso, não vá. E o menino desobedeceu e foi. O pai chega em casa e não acha o menino. E o pai vê na televisão, o menino está no meio daquele povo que está aprontando, que está atacando pedra na polícia, e o pai sai correndo e vai atrás desse menino. O pai liga, o filho não atende, e o que ele faz? O pai vai lá, e o pai na frente das câmeras, vai lá e pega o menino chorando e fala: filho, sai daqui, filho, eu te amo, sei que não é lugar para você e tal. E o menino: pai, eu quero ficar. E o pai vai com amor, não chorando, e com amor e com força também, e tira o menino dali. E daí eles fazem uma entrevista com o pai e o filho, já na casa. Essa figura de Deus, quando Ele ama alguém, Ele vai atrás, e Ele faz de tudo, Ele te tira do meio da bagunça, Ele te leva de volta para a casa dele. O amor de Deus é irresistível, mas o texto fala que o amor de Deus é imutável. Jesus fala: aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vier a mim, dado pelo Pai, eu jamais lançarei fora, eu jamais vou divorciar dessa pessoa, eu jamais vou desistir dessa pessoa. Num outro texto, em João 10, ele fala: aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, eu vou dar para ele vida eterna, e ele jamais perecerá, e ninguém o arrebatará da minha mão. Ninguém. O amor de Deus é irresistível, o amor de Deus é imutável. Deus nunca vai desistir de mim, Deus nunca vai desistir de você, apesar das nossas fraquezas. Se a certeza de um grande amor humano muda tudo, confere a nós ânimo, forças, confere a nós alegria, até formoseia nosso rosto quando sabemos que tem um outro ser humano que nos ama. Imagina você ter certeza de que Deus te ama, com o seu grande amor, Ele te ama, Ele está apaixonado por você como Pai. Imagina você ter convicção de que o grande amor divino, grandioso, infinito, altruísta, puro e merecido, alegre, espontâneo e irresistível de Deus está colocado sobre a sua vida. Você sair daqui desse culto sabendo: eu sou amado por Deus. Começar amanhã o trabalho: eu sou amado por Deus. Ele guia os meus passos, até hoje foi Ele que me guiou, Ele vai continuar me guiando. Esse era o segredo de Paulo, irmãos. Esse era o segredo de Paulo. Paulo, ele em 2 Coríntios capítulo 11, rapidamente nós vamos ler ali, olha o que Paulo passava como pastor, como plantador de igreja, como missionário. Olha o que ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele fala isso aqui, ele contando os sofrimentos que ele passava para pregar o Evangelho. Ele fala: eu fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites em praça pública, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos dos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas que eu pastoreei e plantei, e continuo dando um discipulado com elas e acompanhando elas. Como é que Paulo aguentou passar por tanta tribulação assim? O que foi que o sustentou? Será que Paulo foi sustentado por sentimento de culpa? Ou medo?
Eu vejo alguns pastores que manipulando suas ovelhas na base da culpa e do medo. Olha o diabo, você sai da nossa igreja, o diabo vai te pegar. E o membro está quase indo para uma outra igreja lá, e ele volta. Se você sair, tem uma maldição, vai cair sobre sua cabeça. É coisa de pagão, gente. Pastor evangélico nunca deveria falar nesses termos. Nunca devia coagir os seus membros a ficar no seu rebanho na base do medo, do sentimento de culpa. Isso é coisa de pagão, faz isso. Estivemos pregando na Bahia, em Salvador, a esposa do pastor que foi macumbeira há muitos anos. A gente estava para comer acarajé, ela explicou para ela: não come esse acarajé, não tem acarajé evangélico ali, que não é oferecido aos espíritos e tal. Nós fomos, falei: mas esse negócio, conta para mim. Ela falou: olha, eu fui macumbeira por muitos anos. E sabe por que o macumbeiro tem dificuldade de deixar a macumba e vir para Cristo? Por causa do medo. Quando eles percebem que você está querendo sair, começam a vir as ameaças. Olha, se você desprezar o seu Exu, o seu não sei o quê, se desprezar a sua fé, vai começar a acontecer coisa braba na sua vida. Eu falei: daí você sai, você fala: vou para a igreja. Você pega a Bíblia e começa a ir para a igreja, um carro quase te atropela, você fala: ih, aí, ó, está vendo? Vamos. Daí você leva um tropeção, cai, machuca o queixo, fala: está vendo? Daí você começa com medo, você volta. Qualquer coisa ruim que acontece, você fala: pronto. Daí você volta de novo à escravidão. Mas Deus não faz isso. Deus não segura a gente na base do medo, nem do sentimento de culpa. Qual que era a motivação de Paulo de sofrer em nome de Jesus e por Jesus? Ele declara, ele responde a pergunta lá em 2 Coríntios do capítulo 5, versículo 14. Ele fala assim: sabe por que eu sirvo a Cristo de todo o meu coração e eu não desisto, eu persevero? Por quê? Porque o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo é tão maravilhoso que me constrange, me motiva. Eu não posso pecar contra meu Cristo, Ele me ama tanto, Ele é tão maravilhoso. O amor de Cristo nos constrange. Paulo está dizendo: olha, a certeza do amor de Deus por mim, através de Cristo, me fortalece contra as tentações. Por isso que eu não caio em roubadas. Por isso, quando eu vejo na televisão alguma cena pornográfica, no computador alguma coisa pornográfica, eu saio fora, porque eu lembro do amor de Deus através de Cristo por mim. Eu não tenho como trocar essa coisa maravilhosa por essa sujeira, por essa coisa que confere um prazer carnal momentâneo. O amor de Cristo me constrange. A certeza do amor de Deus por mim me fortalece, me sustenta através das provações, das perdas, das tristezas da vida. E é por isso que Paulo deseja que todo mundo da igreja de Éfeso, ele deseja, e eu imagino que ele expressa o desejo do Espírito Santo para mim e para você. Deus, através de Paulo, está falando: eu quero que vocês também sejam fortalecidos espiritualmente, não por medo, não por sentimento de culpa, mas por causa do amor de Deus por vocês. Então, Paulo, ele sabe que essa certeza da grandeza do amor de Deus é um dom que o Espírito Santo opera em nós e que a gente tem que orar por isso. E por isso que Paulo fala no versículo 16: eu oro para que Ele, Deus, fortaleça vocês no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Eu vou orar, não tem como vocês ligar lá dentro: agora eu vou começar a sentir o amor de Deus. Não tem, você tem que orar por isso. E Paulo, ele ora por essa igreja. Daí no outro versículo ele fala: oro para que vocês, arraigados e alicerçados no amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Eu vou orar para que o Espírito Santo confira isso para vocês, e vocês vivam uma semana, um mês, um ano, uma vida, motivados por amor, pelo amor de Deus, pela grandeza do amor de Deus, que nunca vai desistir de você. Querido irmão, querida irmã, como eu falei, eu sei que alguns de vocês têm consciência do amor de Deus, e vocês não mexem com o pecado, porque o amor de Deus leva vocês, fortalece vocês a falar: não, isso não é para mim, esse tipo de conversa não é para mim, esse tipo de piada não é para mim, esse tipo de ambiente não é para mim. Tem um ambiente aqui em Tupã, que, irmãos, eu fui uma vez, duas, três, eu não tenho prazer de ir lá. Um ambiente que é legal, comida é boa, mas eu não tenho prazer de ir lá, é muita vaidade. Eu me sinto, meu espírito fica mal quando eu vou lá. Se eu vou lá, eu tenho que ir no dia que não tem quase ninguém. O amor de Deus nos constrange a gente a vigiar e fazer coisas, não por medo, não por sentimento de culpa, mas por causa do amor de Deus. Certos programas na televisão eu não assisto, e certas coisas na internet eu saio fora, não porque eu estou em medo, é por causa do amor de Deus. E alguns de vocês estão nessa pegada, outros não estão. Nós precisamos orar por você.
Para você parar de pensar tanto em você mesmo e nos prazeres imediatos ou perdas imediatas e começar a ter uma vida pautada na palavra de Deus, motivado pelo amor de Deus por você, tendo em vista a eternidade, não só o presente aqui. Há muitos anos atrás, um empresário lá nos Estados Unidos, na Califórnia, ele quebrou, mas quebrou feio mesmo. Ele quebrou do jeito que ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a sua fé. Ele se viu obrigado, de empresário, perdendo tudo, ele se viu obrigado agora a pegar um subemprego, um bico, numa firma que coletava e distribuía laranjas e limões, na cidade de Pasadena. E esse homem que foi empresário, teve carrão, casona, agora é um encaixotador de laranja e de limão. Mas ele não perdeu sua fé. E a história diz que um domingo à noite, no meio dessa situação triste da vida dele, o pastor pregou um sermão igual esse que eu preguei para vocês aqui, sobre a grandeza do amor de Deus por nós. E o coração desse empresário quebrado foi tão tocado, ele não conseguiu dormir à noite, pensando na grandeza do amor de Deus por ele, na riqueza que ele ainda tinha, no amor de Deus por ele. E ele foi trabalhar no outro dia, ainda encafifado e com o seu coração tomado e tocado pela mensagem daquele pastor visitante que pregou sobre a grandeza do amor de Deus por nós pecadores. E durante o serviço ele começou a rabiscar uma frase aqui, uma ali. Ele era meio músico, meio poeta, e ele não via a hora de chegar em casa e tentar escrever essa poesia e essa música. E quando ele chegou em casa, a música veio, a letra veio, a música veio. E ele escreveu uma música que tem abençoado pessoas ao redor do mundo. E essa semana impactou minha vida outra vez. Eu coloquei na internet essa música, tinha lá 3 milhões de pessoas, 112 milhões e 118 mil pessoas têm sido abençoados com um conjunto chamado Gator, The Gator Band, tocando essa música. E eu ouvi muito na sexta-feira, muito no sábado, hoje eu ouvi umas 10 vezes, e essa música, eu cresci com essa música sendo cantada em português. Eu lembro do meu pai, eu lembro da minha infância, da igrejinha lá em Junquerópolis, onde nós participávamos. Meu pai colocava um disco do Feliciano Amaral, tocando o amor de Deus é singular. A letra do hino fala isso, o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar, é bem mais vasto que os céus, mais sublime além do véu. A nossos pais, Adão e Eva, que transgrediram lá no jardim, Deus prometeu Jesus. Que amor sem par, eles ouviram lindas promessas da cruz. Da segunda estrofe diz, e quando o tempo, deixa eu ler o coro, o estribilho fala, o amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Esse amor de Deus jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. E daí a segunda estrofe diz, e quando o tempo se passar, tronos e reinos vão ruir, homens ingratos vão clamar, querendo que os montes os cubram, porém o amor de Deus perdura, mesmo em tristeza e dor. Que vida eterna bem segura tem o meu pequeno amor. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. E essa música foi tão abençoada, ele tinha certeza que ia ser uma bênção, e ele queria registrar essa música como sua autoria. Só que naquele tempo um hino para ser registrado precisava ter 3 estrofes, e ele só tinha 2, e ele não conseguia pensar na outra estrofe. E a história da música diz que esse homem, olhando nas gavetinhas da escrivaninha dele, ele achou um cartão que alguém trouxe, mandou para ele, alguém que foi visitar um presídio de um campo de concentração, e a pessoa, nesse cartão tinha uma letra escrita na parede de uma cela. A pessoa que ficou preso naquele lugar, escreveu uma poesia sobre o grande amor de Deus, naquela célula, e quando ele pegou aquela letra, daquela poesia escrita na cela, encaixou direitinho com a métrica da música,
E ele sentiu como se Deus, de uma forma miraculosa, pegou alguém que ficou preso. Não é, eu falei campo de concentração, mas não é campo de concentração, é num asilo, num hospício, pessoa que tinha problema mental, ficar trancado num quarto. Quando as pessoas foram pintar aquele quarto, tiraram a fotografia daquela poesia antes de pintar em cima daquela poesia. E ele falou, puxa, mas encaixou direitinho. E a terceira estrofe diz assim: se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, se as aves todas fossem penas, e todo homem um escrivão, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ó maravilha deslumbrante, esse eternal amor, amor de Deus, amor divino, amor comprometido, amor altruísta, amor eterno. E eu gostaria que você agora abaixasse sua cabeça e ouvisse, ou quiser ficar com os olhos abertos para acompanhar a letra da música, mas que você estivesse adorando a Deus. E depois eu vou orar por você, para que Deus impacte o seu coração, da mesma forma que Ele impactou o coração deste homem, chamado Frederico Lehman. Que você saia impactado com o amor de Deus, ao ponto das coisas passageiras desse mundo perderem o seu valor para você. Mas vamos ouvir a música agora, cantada pelos nossos irmãos. Amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. É bem mais vasto que o amor seria
deste eterno Vamos cantar o estribilho juntos? Você que conhece a música, aprendeu, vamos cantar o estribilho juntos? O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil, salvou, jamais tem fim. É bem seguro ao céu de luz eu vou. Vamos orar. Querido Deus, da mesma forma como o Senhor impressionou este empresário, Senhor, quando passava por um tempo tão difícil na sua vida, da mesma forma como o Senhor impressionou sua mente e coração, com a certeza do grande amor do Senhor para conosco, pecadores. Amor divino, amor incondicional, amor imerecido, amor alegre, espontâneo, amor fiel, amor imutável. Nós também oramos por nós, Pai, que o Senhor impressione nosso coração com o operar do Teu Santo Espírito, com a palavra que foi pregada. Deus, abre nosso coração para entender, compreender, Senhor, o Teu grande amor para conosco. Como Paulo orou, Senhor, pela igreja em Filipos, eu oro, Senhor, por mim e oro por nossa igreja aqui em Tupã, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça com poder por meio do Teu Espírito, para que Cristo habite ricamente em nossos corações mediante a fé, para que arraigados e alicerçados em amor, nós possamos também, Senhor, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que cada membro da nossa igreja, Senhor, seja cheio de toda a plenitude de Deus, para que nós possamos viver todos os dias, Senhor, no poder do Teu amor, amor divino, imerecido, fiel, imutável, que através, Pai, dessa consciência, que se transforma também num sentimento, Senhor, cada um de nós, Pai, seja fortalecido interiormente, para resistir, Senhor, às tentações, para resistir às provações, Senhor, e permanecer firmes, inabaláveis, até o dia de Cristo Jesus. Em nome dele nós assim oramos, amém, amém.